Crianças, a professora vai explicar aqui no vídeo o conceito sobre frase, tá? Para fazer a atividade de hoje de língua portuguesa, nós trabalharemos sobre palavras e frases. Então a professora colocou aqui alguns objetos para explicar esse conceito, tá? Então nós vamos olhar aqui. O que nós temos aqui? Uma tesoura. Quando eu falo tesoura, eu estou falando uma palavra. Tesoura. Uma palavra que tem 3 sílabas. Tesoura. É somente uma palavra. Agora, quando eu falo a tesoura é pequena, eu falei uma frase. Por quê? Porque eu falei algo sobre a tesoura. Uma frase fala algo sobre um determinado objeto, sobre uma situação, sobre uma pessoa. Então, tesoura. Tesoura é simplesmente uma palavra. Quando nós falamos algo sobre a tesoura, nós estamos falando uma frase. A tesoura corta. Nós falamos o quê? Nós falamos que a tesoura corta. Nós falamos uma frase. Uma frase, ela é composta de várias palavras dentro dela. Só que essas palavras não podem ficar grudadas, tem que ter um espaço entre as palavras. Quando eu falo a tesoura corta, eu estou falando pausadamente, eu estou dando um espaço na fala. A, respiro, tesoura, respiro, corta. Eu não posso escrever grudado no caderno, no papel. A tesoura corta, a tesoura corta. Nós não falamos assim. Nós falamos devagar, nós falamos pausadamente. A tesoura corta. Eu estou falando algo sobre a tesoura e ao mesmo tempo eu estou falando pausadamente, devagar, tá? Então vamos ver aqui o outro objeto. Isso daqui é o quê? É um chinelo. É somente um chinelo. É uma palavra, chinelo, que é um objeto. É algo de se usar nos pés. Chinelo. Agora, se eu falar algo sobre o chinelo, eu estou falando uma frase. E na hora de eu falar essa frase, eu vou falar pausadamente, eu vou dar um espaço entre as palavras. Se eu falar o chinelo é preto e rosa, eu já não estou falando somente uma palavra, chinelo. Eu estou falando algo sobre o chinelo. Eu estou falando que o chinelo é preto e rosa. Eu poderia falar outra frase. O chinelo é velho. O chinelo é novo. O chinelo é bonito. Eu posso criar frases sobre a palavra chinelo. Agora, se eu falar somente chinelo, eu estou simplesmente falando uma palavra. Outro objeto. Deixa a professora diminuir aqui um pouquinho. Isso daqui é o quê? Isso é uma garrafa. Se a professora pedir, escrevam a palavra garrafa, você vai pensar quais letras usar
para escrever as sílabas que vão formar essa palavra garrafa. Ponto. Agora, se a professora falar, escrevam uma frase sobre a palavra garrafa. Então, você terá que criar algo, pensar algo sobre essa garrafa. Já não é mais uma palavra, é uma frase. A garrafa é vermelha. Eu estou falando algo sobre essa garrafa. A garrafa está furada. A garrafa é pequena. A garrafa é grande. Isso são frases, são informações, são observações, são frases escritas, criadas a partir de uma palavra. Nesse caso, a palavra garrafa. Outro objeto aqui, caneca. A caneca da professora Rosa. Essa caneca é simplesmente uma caneca. Agora, se a professora pedir para que você escreva uma frase sobre a caneca, você vai pensar o que você quer criar, o que você quer falar sobre a caneca. Você vai falar algo sobre essa palavra, que é o objeto caneca e que é uma palavra. Então, vamos pensar uma frase sobre a caneca. A caneca é rosa. A caneca é bonita. A caneca está com leite. Eu tenho uma caneca. Minha caneca sumiu. Nós estamos falando algo sobre a caneca. Isso é uma frase, tá? Só que na hora de escrever essa frase, além de pensar nas palavras, na escrita das palavras, é preciso lembrar que uma palavra não pode ser grudada na outra, precisa de ter os espaços entre as palavras, tá? A atividade será sobre as palavras do texto e frases. Então, eu preciso diferenciar o que é uma palavra, somente palavra, e o que é uma frase, quando eu falo algo sobre a palavra, tá bom? Agora a professora vai explicar a atividade.